Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra do Senhor então, se você pode. Hoje uma noite sempre de quarta-feira, né? A noite que nós tiramos para um culto de ensino. O Senhor tem nos conduzido, né, por essa jornada, tem nos levado, conduzido a igreja dessa maneira. Todas as quartas-feiras nós nos pautamos, e é o Senhor quem tem feito isso, tem nos dado mensagens instrutivas. Toda mensagem carrega uma instrução, toda mensagem carrega ensino, mas nas quartas-feiras ela tem sido um pouco mais aprofundada. Nos domingos o Senhor tem trabalhado conosco mais a parte evangelística, mais aquela mensagem que alcança, né, os corações daqueles que chegam pela primeira vez. E a palavra de Deus, ela sempre é viva, sempre é eficaz. Então eu creio que mesmo sendo uma palavra de ensino, de instrução, mas também pega aqueles que chegam pela primeira vez na casa do Senhor. Então, que Jesus nos abençoe nessa jornada, que o Senhor abra aí os nossos corações e que nós possamos ter uma noite abençoada na palavra de Deus. 2 Pedro 1, verso 5, quem achou diz amém. Eita Jesus! Gente, quem não achou pode dizer com convicção, está aqui, tá? Quem achou diz amém. Amém! Glória a Deus, agora todo mundo achou, né? Aleluia! Vou te dar um spoiler antes do transfundo, né, desse texto. Ele vai falar sobre aplicações, coisas que devem ser agregadas à nossa fé. A fé por si só, ela é algo poderoso, ela é algo que foi o próprio Senhor Jesus que disse que a fé, ela é capaz de remover montanhas, que a fé, ela é capaz de fazer com que uma árvore saia de um lugar e se plante no meio das águas. Foi o Senhor quem declarou que se nós tivéssemos fé na proporção parecida com um grão de mostarda, nós faríamos coisas extraordinárias. Então a fé por si só, ela já é poderosa. Mas hoje nós vamos ver que a fé, ela pode ser acrescida e de certa maneira ela deve ser complementada. Que a fé que baseia a nossa vida, a nossa esperança, a nossa relação com Deus, essa fé, ela também deve ser, de alguma maneira, junta com outros elementos que vão fazer com que essa fé não seja apenas uma fé fictícia, não seja apenas uma fé teórica, mas que essa fé se transforme em uma vida de fé prática. Então, esse texto que nós vamos ler, essa parte inicial da epístola, da carta de Pedro, e quando ele vai escrever, ele vai relatar nesse capítulo uma parte especial falando sobre 7 elementos, 7 habilidades, 7 valências que devem ser acrescidas à nossa fé. E aí então ele vai dizer que se essas coisas estiverem em nós e elas forem crescendo em nós, então nós vamos ter uma vida que não será inoperante, ou seja, uma vida de operações, uma vida de atitudes, uma vida onde o Senhor vai olhar para nós e vai se agradar, porque não é uma vida paralisada, vai ser uma vida em movimento para a glória de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, 2 Pedro 1, verso 5, que diz assim: vocês também coloquem toda a diligência nisso, acrescentem à vossa fé virtude. Aqui está virtude ou está poder? Virtude. Em algumas traduções aí talvez você encontre o termo poder. Tem alguém aí que está escrito poder na sua versão? Não? Todos virtude? Ali. Diz assim então: acrescentem à vossa fé virtude, e à virtude acrescentem conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e acrescentem ao domínio próprio perseverança, e à perseverança acrescentem também
a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o verdadeiro amor. Porque se em vocês essas coisas estiverem abundantes, vocês não ficarão ociosos e não serão estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este último verso diz: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Jesus, por mais uma vez termos a oportunidade de nos assentarmos para ouvir a Tua voz. Senhor, nós carecemos da Tua instrução, carecemos, Senhor, do Teu amor, carecemos, Senhor, de tudo aquilo que vem de Ti. A Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce, vem, é proveniente do alto, vindo do Pai das luzes, aonde não existe nem mudança e nenhuma sombra de variação. Senhor Jesus, nos abençoe agora, que nós possamos sair daqui todos nós, transformados, aprimorados, qualificados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Deus, usa-me como um canal simples, sincero da Tua palavra, e todos nós queremos nos tornar terras férteis para receber, guardar e dar frutos, e frutos com perseverança, como diz a Tua Escritura. Muito obrigado, Jesus. Até aqui nós te agradecemos, mas a partir daqui estamos sedentos para ouvir mais da Tua voz. Muito obrigado, Jesus. A Ti nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto começa dizendo que nós devemos acrescentar à nossa fé pelo menos aí 7 elementos dessa lista descrita por Pedro. Quando ele vai escrever essa segunda carta, ele vai dedicar esse capítulo falando especificamente sobre a fé. E quando ele começa a falar sobre a fé, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que nós devemos acrescentar elementos a essa fé, porque se nós não acrescentarmos elementos, pelo menos esses 7 elementos à nossa fé, a nossa vida vai ser uma vida inoperante. Essa vida vai ser uma vida de ociosidade, ou seja, uma vida de paralisia, uma vida aonde nós não vamos ter progresso. E mais, ele termina dizendo que se esses 7 elementos não estiverem em nós, nós vamos ter uma vida de esterilidade, ou seja, uma vida infrutífera. Esse texto é poderoso porque ele já no começo nos choca, porque a palavra de Deus vai dizer que o justo viverá pela fé. Então a vida que nós conquistamos ou recebemos de Jesus, ela é uma vida baseada a partir de agora pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelas obras, não é pela capacidade intelectual, não é pelo dinheiro, não é pela força do braço. O justo, aquele que um dia aceitou a Jesus, a sua vida se baseia a partir de então na fé que ele deposita no seu Senhor. Eu e você, para progredirmos nessa terra, não devemos basear a nossa esperança na nossa capacidade intelectual, na ajuda humana, no poder do braço, na força humana, mas devemos colocar toda a nossa fé em Jesus. O justo viverá pela fé que ele tem no nosso Senhor Jesus. Uma vez que nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa vida começa. E esse é o primeiro passo, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Para viver uma vida de fé, nós precisamos aqui conceituar o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Quer fazer um teste de fé aqui agora? Para medir aí, mensurar como é que está a sua fé? A fé, gente, ela é o firme fundamento de tudo aquilo que nós esperamos.
E a minha pergunta é extremamente simples, mas que pode te ajudar a ver como está a sua fé. Quando você chegou aqui no culto de hoje, quando você acordou hoje pela manhã, quando você estava aí fazendo os teus labores do cotidiano, qual era a sua expectativa sobre esse dia? O que você estava esperando que da parte de Deus acontecesse nesse dia? Quando seus olhos se abriram e você então pisou no solo, aqueles que dormem sem meia, o solo gelado porque hoje estava extremamente frio, e tomou aquele choque dizendo: meu Deus, vou ter que sair da cama mesmo? Mas depois de despertar, o que é que encheu o seu coração? Quais foram as expectativas que você gerou em Deus que acontecessem na sua vida nesse dia? Se a resposta é: olha, bispo, eu nem pensei nisso. Olha, eu só estou vivendo, a minha vida está tão caótica, tão corrida, que eu não tenho nem tempo de fazer expectativa. Eu só estou aceitando o que está acontecendo, e assim, o fato de eu estar vivo está bom demais. Bom, esse pensamento pelo menos te mantém vivo, e se você chegou até aqui, está dando certo. Mas isso não é vida por fé. Vida por fé é uma vida de expectativa. Esperar significa expectar. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Se eu vivo uma vida sem esperar que coisas da parte de Deus aconteçam, isso não é vida por fé. Ajudou ou confundiu? Vida por fé é você ter uma expectativa em Deus, de que ainda que você esteja no olho do furacão, de que ainda que os teus celeiros estejam vazios, de que ainda que a porta de emprego esteja fechada, de que ainda que você se sinta solitário, solitária, de que ainda que você se sinta o menor dos menores, mas em Deus você tem uma expectativa de que de repente Ele se levanta e muda a tua história. Isso é vida por fé, e é para essa vida que o Senhor nos chama. Dias caóticos, meu irmão, virão. Você vai acabar de pagar esse boleto que tira o teu sono, e glória a Deus, você vai pagar em nome de Jesus. Mas a probabilidade de daqui a pouco ter uma outra Bíblia para você pagar não é remota. Você vai resolver esse problema, e daqui a pouco surge outro. Meu Deus, bispo, está profetizando? Não, no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: tenham bom ânimo. E por que bom ânimo? Ele está dizendo: olha, se vocês vão viver crendo em mim, é impossível que alguém que ande com Jesus, crendo nele, não tenha uma expectativa de que algo poderoso pode acontecer. E é para esse lugar, gente, que o Senhor nos chama. A sua família pode estar vivendo um caos, a sua vida profissional pode estar degringolando, pode estar vivendo uma queda livre. E isso é ruim, isso é lamentável, mas as circunstâncias não podem roubar a tua fé. As circunstâncias não podem roubar a esperança que eu e você carregamos. A palavra de Deus diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Andamos com Cristo, então nosso coração se renova. Meu Deus, está tudo dando errado, as portas fechadas, meu Deus, está um caos. Sabe aquele dia que você diz: meu Deus, dá até medo de levantar. Aquele dia que você vai dormir e quando acorda parece que uma carreta passou por cima. Tudo bem, isso são tribulações do lado de fora, pressões do lado de fora, angústia do lado de fora. Agora, aqui dentro, a Bíblia garante: Cristo morando em nós nos dá uma esperança de que vai dar certo para a glória de Deus. Quando nós entramos nesse lugar, meu irmão, o mundo começa a tomar outras tonalidades. Quando vivemos sem essa esperança, sem essa expectativa, sem expectar, sem esperar algo da parte do Senhor, então quando vivemos assim, parece que a vida é monocromática, parece que está tudo cinza. Quando você vai conversar com alguém que não está vivendo por fé, você vai perceber nas suas palavras que o que ela está vivendo
não apenas está causando dano à sua vida natural, mas também espiritualmente ela está padecendo. Porque quando se pergunta como está, não é para ser um alienado e dizer, olha, está tudo dando errado, mas tá bom. Não é isso. Não é para ser alguém que não conhece a realidade, não, mas é para não perder a expectativa e a fé em Deus aqui dentro, por conta das coisas ruins do lado de fora. A palavra do Senhor, a Santa Escritura fala sobre Jesus, e vai dizer que aqueles que creem no Senhor são iluminados. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, disse o salmista, que não se abalam, mas permanecem por alguns dias. Não, permanecem para. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Meu Deus. Tem alguém de Deus aqui, aleluia? Deus dizendo, eu sou como, não é um muro, não é uma cerca, não é uma grade de proteção. Deus está dizendo, eu sou para aqueles que confiam. Quem é que confia? Quem tem fé. Aqueles que colocam a sua fé em Deus, Ele está dizendo, eu sou como os montes de Sião em roda de Jerusalém. Meu filho e minha filha, em ti ninguém toca. E assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esse Deus que está te guardando hoje, meu irmão, Ele já te guardou de muitas lá atrás. Então não encha o seu coração de ansiedade. E aqui nós entramos no primeiro ponto de inflexão dessa mensagem. Inimigos da fé. Inimigo número 1 da fé. Ansiedade. Ansiedade, meu irmão, é uma preocupação com aquilo que vai acontecer. Não é que aconteceu. Pode até ser que nem aconteça. A ansiedade é justamente isso, é uma preocupação antecipada. É encher o coração com preocupação sobre o futuro, e porque enche o coração com preocupação sobre o futuro, não vive o presente. E a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansiosos, coloquem as suas petições diante de Deus, pelas orações e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Deus está dizendo, não fica ansioso, filho. Não fica ansiosa, filho. E o que é ansiedade? Excesso de futuro. Excesso de futuro no presente arruina o nosso presente. Eu não sei se você, por ter ficado ansioso, já conseguiu melhorar a sua vida. Não sei se você, por ficar muito ansioso, doida, preocupada, meu Deus, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser mês que vem, meu Deus. Não sei se por ficar assim, você solucionou os problemas antecipadamente. Se você já conseguiu essa dádiva, você tem uma fórmula do sucesso. Porque a maioria absoluta, e eu posso dizer aqui que a totalidade da humanidade, quando fica ansioso, não melhora em nada o aspecto resolutivo do seu problema. Foi Jesus quem disse. Certa vez Jesus junta os seus discípulos e ele começa a ministrar a palavra, e ele começa a falar: olha gente, vocês querem ser felizes? Vocês querem viver uma vida mais que feliz aqui nessa terra? Então eu vou começar a dar a vocês algumas instruções. E ele vai dizer: mais que feliz, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é que mais causa briga na terra nesse tempo? Por que é que as nações brigam contra nações nesse tempo? E desde os primórdios? Por causa da terra. Por que é que famílias se dissolvem quando o patriarca ou a matriarca morre? Porque brigam pela herança que está em cima da terra. Conflito, guerra, rumores de guerra, e tudo isso por conta da ansiedade, da ânsia de querer ter o que a terra oferece.
Aí vem Jesus e diz: quer ser feliz? Não briga pela terra, porque quem vai herdar a terra não são os briguentos, os brigões, são os mansos. Uau! Jesus está dizendo: não esquenta, o que é teu vai cair no teu colo, meu filho e minha filha. Não precisa fazer força, herança é do filho, e se nós somos filhos, nós vamos herdar no tempo do Pai, em nome de Jesus. Aí Jesus segue: bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito, porque esses, meu Deus, eles verão a Deus, eles vão ter o reino. E o que é um pobre de espírito? Pobre de espírito não é aquela pessoa que não tem recursos, porque não está falando de pobre natural, está falando de pobre de espírito. A palavra original para pobre de espírito significa anavei ruach, que significa dobrar-se no vento. Ruach é vento e anavei é dobrar-se, é prostrar-se. Jesus estava fazendo uma analogia com uma plantação de trigo, que quando o vento passa sobre aquela plantação, todos os ramos, todas as plantas, elas se dobram. Você já viu o vento soprando assim, aquela imagem linda de um vento soprando sobre aquela plantação de trigo? E você já viu os trigos se dobrando para o outro lado? Já viu o trigo se dobrando contra o vento? Já viu isso? Não, é contra a natureza. E aí Jesus vai dizer: quer ter uma vida abençoada? Quando o ruach, que significa sopro, que significa vento, mas também significa espírito, quando o meu espírito estiver soprando na tua vida em uma direção, não resista, se dobre, se incline, ande na direção do que eu estou fazendo, e aí você vai ser mais do que feliz. Traduzindo, Jesus estava dizendo: para de brigar com a minha vontade. Quando eu disser para você perdoa, vai lá e perdoa de uma vez. Quando eu disser para você abre mão desse negócio, vai lá e abre mão. Eu te conheço, vai ser bom para você, não resista. E aí o que a gente faz para encher o nosso coração de ansiedade? Eu tenho razão. O Senhor não sabe o que eu passei. Não. Agora se ele vir, aí sim. Mas eu estou cheio de razão. E o que a gente faz? O vento passando, o Espírito se movendo, e a gente resistente, se opondo ao que Deus quer fazer. E Jesus dizendo: quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz nessa terra? Quando o vento passar, meu filho, se rende. Quando eu estiver te levando para a direita, não queira ir para a esquerda, flua. Tem um pastor amigo meu que ele diz: quando Deus começa a fazer algo na minha vida, a primeira coisa que eu penso é: Deus, não me deixe estragar tudo. Como é que a gente estraga tudo? Deus mandando para a direita e a gente: não, vou para a esquerda. Deixa comigo, Senhor, deixa comigo que eu vou dar o meu jeito. E o Senhor que criou os céus e terra nos juntou hoje para dizer: eu quero que vocês tenham uma vida livre de ansiedade. Se eu estou te soprando, apenas flua nessa direção, porque aqueles que obedecem à vontade do Senhor são mais do que felizes, diz a palavra. Então, como não ficar ansioso? A palavra do Senhor, Jesus, lá nesse sermão, ele vai dizer: meus filhos, não andem ansiosos por coisa alguma, porque qual de vocês, por mais ansioso que tiver, mais preocupado que estiver, tem a capacidade de acrescentar um côvado à sua altura? Quem de nós, por mais ansioso que tiver, consegue ficar um pouquinho mais alto por causa da ansiedade? E aí Jesus vai dizer: se vocês não conseguem fazer as coisas mínimas quando estão ansiosos, como vocês farão as maiores? Traduzindo não fiquem ansiosos, não coloquem o coração de vocês em preocupações com o futuro. Antes, aí vem a fórmula para não ficar ansioso. Antes, em tudo, antes de ficar ansioso, porque a gente sabe quando aquela preocupaçãozinha vai virar uma ansiedade. Ninguém fica ansioso do nada, tipo assim: meu Deus, endoidei, não durmo mais, agora estou doido. Não, começa com aquele pensamentozinho: e se der errado? E se chegar o dia e eu não tiver dinheiro? E se eu não passar? E é um e se que deflagra a ansiedade. Quando começa esses primeiros sinais do e se, Deus está dizendo:
antes de ficar ansioso, sabe o que você faz? Que as suas petições, ou seja, os nossos problemas, sejam conhecidos diante de Deus. Como é que Deus conhece o nosso problema? Como é que eu apresento um problema para Deus? Como é que eu digo, Deus, um negócio é isso aqui, ó, Senhor, é o meu casamento que está se acabando, Senhor, é a minha vida financeira, Senhor, é a minha mente, eu estou ficando doido, Senhor, me ajuda. Como é que Deus conhece? Deus, gente, Ele sabe tudo, onipresente, onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. Só que Ele deixou um mecanismo para a nossa carne, a nossa parte humana, se livrar da ansiedade. Eu não preciso falar para que Deus saiba. A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as palavras que vão sair da nossa boca antes que elas saiam. Então por que Deus manda agora eu deixar conhecida diante deles os meus problemas? Pelas orações e com súplicas, para não ficar ansioso. É porque quando eu conto para Deus, eu exercito a minha fé. É porque quando eu conto para Deus, eu exercito em mim a esperança que Ele tem poder para solucionar o que eu não posso. Como é que eu aumento a minha ansiedade? Ao invés de contar para Ele, eu conto na horizontal. Irmão, como é que está, meu Deus, uma tragédia, meu Deus, não sei, eu vou morrer. Aí chega outro irmão, como é que está, meu Deus, uma tragédia, eu vou morrer. E de tanto falar, a ansiedade aumenta. O coração parece que vai explodir, porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí Deus está dizendo, quer ficar levinho? Quando começar a bater a ansiedade e a preocupação, corre para mim. E conta para mim, através das orações e súplicas. E depois que isso acontecer, a paz de Deus, não é dos homens. Já viu que às vezes a gente conta um problema para alguém, meu Deus, estou passando essa situação e tal, aí uma luta, mas a gente sai, a pessoa diz, não vai dar certo, mas você sai, o coração continua atribulado, porque o homem não pode nos dar paz. Quem pode nos dar a paz e a convicção de que vai dar certo é Deus. E Deus está dizendo, não conta na terra, não espalha na terra, conta para mim que sou teu pai. E eu que sou teu pai vou guardar você e vou mandar para você uma paz que excede todo entendimento. Por isso que crente também tem um codinome secreto de maluco, de doido. Porque o negócio está pegando fogo e ele e ela está lá. Homem te mexe, mulher te mexe, faz alguma coisa e ele está ali. Parece que não está vendo a gravidade do problema, mas não é. É porque quem confia no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala. E porque confia no Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. Quem está do lado está dizendo, está doida. Eu no teu lugar estava apavorada, meu Deus, já tinha tocado fogo no circo. Mas você está aí inerte, não é inerte, é porque quem tem fé no Senhor tem um coração apaziguado. E o Senhor termina dizendo, em tudo sejam conhecidas as tuas petições diante de Deus pelas orações, súplicas e a fase final, para que a ansiedade não venha sobre o nosso coração, e ações de graças. Deus está dizendo, conta para mim o teu problema, conta para mim a tua dor. E enquanto você conta para mim o problema e a dor, sabendo quem eu sou, você termina fazendo ação de graças. Sabe o que é ação de graças? Uma atitude de gratidão. É mais ou menos assim, Senhor, o meu problema é esse copo vazio. Senhor, eu preciso que o Senhor encha esse copo, eu estou vivendo uma vida sedenta, eu estou num deserto, Senhor, eu preciso de água. E isso aqui estava me causando preocupação, porque só tem um pouquinho, vai acabar. E aí eu conto para Deus, e no final da oração, sabe como é que eu termino? Não é Deus, se der, Senhor, olha, se o Senhor fizer por mim, ó, Senhor, faz alguma coisa aí, porque eu estou endoidando aqui embaixo. Não, depois que eu conto para Deus, o texto diz que eu devo terminar dando ações de graças. Senhor, eu preciso dessa água, Senhor, é o meu filho que precisa de uma cura, Senhor, é o meu casamento, Senhor, é a minha casa que está em desordem, Senhor, é a minha vida emocional, Senhor, é isso aqui. Mas eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus bom e que a Tua verdade dura para sempre. É papo de doido.
é papo de gente que não vive as coisas naturais. Mas nós começamos o texto falando de um elemento poderoso da vida cristã, que é a fé. A fé é essa vida de expectativa, firme fundamento do que eu espero. Saímos do teste da fé, e espero que, se você não teve uma nota assim muito elevada no teste de hoje, que agora, o dia ainda não terminou, você coloque a sua expectativa em Deus. Deus, eu creio que o Senhor tem poder para que aquilo que estava dando errado antes de eu sair de casa, quando eu volto, esteja funcionando para a glória do teu nome. Deus, eu creio, essa semana até aqui foi tragédia, Senhor, mas assim, eu creio que enquanto eu estou aqui, o Senhor pode estar movendo céus e terra para fazer a tua vontade se estabelecer na minha vida, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Senhor, saí de casa, o meu marido, meu Deus, Senhor, não sei nem como é que eu vou voltar. Senhor, já apresentou? Já. Agora, enche o teu coração com essa expectativa. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, e nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa era a hora da gente dar um mortal coletivo, um duplo twist carpado, assim, a igreja toda, uau! Porque Deus está dizendo, ainda que você está num caos, no olho do furacão, eu tenho algo tão bom preparado para você que você nem nunca viu. A vontade do Senhor é sempre melhor que a nossa, e o que Ele espera, não precisa conhecer a vontade, é só crer que Ele vai estabelecer a sua vontade. Senhor, não sei nem o que tu está fazendo, mas eu sei o que tu estás fazendo. Nos juntamos nesse lugar de expectativa, e agora partimos para o texto. O texto vai dizer que uma vez que eu deposito a minha fé no Senhor, essa fé, ela pode ser uma fé inoperante. Não sei se você já ouviu alguém usar esse termo. Parece que eu não tenho fé, parece que eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, e às vezes isso acontece na nossa vida íntima. Às vezes o problema que a gente está passando é tão grande, é tão grave, é tão difícil, que para solucionar aquele problema, naquela área a gente não consegue crer, não consegue acreditar. É difícil, tamanha é a dificuldade, e isso é humano. Agora, na palavra do Senhor, Ele vai dizer que a fé, ela pode ser uma fé viva, ou a fé pode ser uma fé morta. Não se trata de não ter fé, se trata da fé estar adormecida, dormindo, inoperante. E agora, nesse texto, o Senhor vai nos ensinar como ter uma fé viva, uma fé que não apenas fica expectando, que não apenas fica esperando, mas uma fé que entra em ação e vai nos tornar férteis, diz a palavra. Olha que coisa linda. O texto diz que se nós acrescentarmos esses 7 elementos à nossa fé, no final nós seremos operantes, gente ativa e férteis. Fertilidade na Bíblia não é capacidade hormonal para gerar filhos. Fertilidade na Bíblia é capacidade para gerar coisas que não existem. É uma ideia, é um produto, é um elemento que Deus pode te dar e mudar a tua história. É um curso, é uma palavra, é algo que Deus pode te dar e mudar a história da tua família. Uma ideia. E para isso, gente, basta uma centelha divina. Basta um toque do Senhor na nossa mente e uau! E isso chama-se fertilidade. Agora, para ser fértil, o Senhor dá um caminho. Acrescentem a vossa fé, número 1, poder. O texto que nós lemos, o original ali estava escrito virtude. Virtude na Bíblia, no original, é dunamis. Quando o Senhor Jesus estava andando no meio de uma multidão, veio uma mulher. E essa mulher, durante 12 anos, ela tinha um fluxo sanguíneo constante. E essa mulher, ela vivia padecendo, ela vivia doente.
O texto diz que essa mulher tinha muitas posses, era uma mulher rica, mas durante 12 anos investiu tudo em tratamentos e não conseguiu a cura. E no final ela estava pobre, não tinha mais dinheiro e continuava doente. Essa mulher se encontrava em um lugar da sua vida, da sua existência, que ela não tinha mais expectativa. Ela não tinha mais o que fazer humanamente. Ela foi em todos os médicos, humanamente ela fez todos os tratamentos, humanamente ela fez tudo o que podia, e o diagnóstico final é: não tem cura. Quem sabe você já encontrou um diagnóstico assim em alguma área da vida? Não vai casar é nunca. Não vai ter filho é nunca. Vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, a vida é uma tragédia, não vai se levantar nunca. Você... Quem sabe ao longo da vida você já escutou vereditos assim. E humanamente falando você tem que concordar, porque você já tentou tudo o que podia no plano natural e nada aconteceu. Essa mulher estava diante dessa situação, até que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que existia um homem que caminhava sobre a terra, que a terra não o marcava, mas ele marcava a terra, e por onde ele passava, sinais, milagres e maravilhas aconteciam. Essa mulher que já tinha perdido todo o dinheiro, perdido todas as suas expectativas, que tinha sofrido com todo tipo de tratamento, a doença dela não permitia que ela vivesse mais em comunidade, ela tinha que viver afastada. Era conhecida como alguém impura, imunda. Durante 12 anos gastou tudo o que tinha recolhido com seu trabalho, com sustento, e agora vai de mal a pior. Aí ela escuta falar que tem um homem que é extremamente simples, mas que quando ele fala, ninguém fala como ele fala. Que quando ele toca dele sai poder, sai autoridade, que transforma a vida das pessoas. Ela não viu, ela escutou. Ela não estava lá presente, mas contaram. A Bíblia não diz que ela presenciou algum milagre, mas a notícia sobre Jesus chegou até ela. E ao ouvir falar sobre Jesus, uma esperança foi renovada no seu coração. O diagnóstico médico tinha dado um veredito: não adianta ter fé, para você acabou. Os seres humanos já tinham dado um veredito: não vai casar, não vai ter filho, não vai dar certo, não vai prosperar. Os seres humanos, a terra já tinha dado um veredito, acabou. E aí muitas vezes nós aceitamos também esse veredito, e nós às vezes somos os nossos maiores algozes. Somos nós que declaramos: é mesmo, eu não presto, eu não consigo, não vai dar certo. E aí então vem uma palavra: você não pode, você é fraco, você é pequeno, mas existe um Deus que pode todas as coisas em você e através de você. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus absolutamente nada é impossível. Para pensar agora aí, qual é o teu problema? Para pensar aí, o que é que está te impedindo de avançar? Para pensar agora. Mostra para o Senhor agora mentalmente qual é o diagnóstico contrário da terra. A palavra, que nos dá fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra está dizendo que para esse Deus que nós servimos, não existe nada que para Ele seja impossível. Se Ele quiser, Ele realiza, e realiza hoje, e se Ele quiser, pode ser agora. E essa mulher vai até Jesus, e quando ela chega, uma multidão está em volta. As pessoas estavam próximas de Jesus e ela não conseguia chegar, e o texto diz que então ela vai por baixo. Ela vai agora de maneira humilde, ela vai agora sujando as suas mãos na terra, ela vai agora pelo meio dos pés, ela vai agora no pó. E ela encontra no meio daquelas centenas, milhares talvez de pés pelo chão, de vestes iguais. Jesus não tinha uma veste ornamentada distinta, não, ele era igual a todo mundo, mas no meio disso ela consegue identificar: é esse aqui. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quando ela coloca isso no coração, se eu tão somente tocar, sabe o que ela está fazendo? Ativando
a sua fé. É dizendo, olha, eu não posso, mas eu creio que Ele pode por mim. E se eu me aproximar dEle e tocar nele, aquilo que me paralisava a partir de hoje será transformado em motivo de honra e testemunho para a glória de Deus. E ela vai por baixo, e o texto diz que ela toca. Jesus está andando, Ele não estava parado, uma multidão o apertava, o comprimia, só que quando ela toca, o texto diz que de Jesus saiu poder. Ela toca de um jeito que não sai do Senhor uma palavra. O que você está fazendo? Ela toca de um jeito que ela não impressiona Jesus por aquilo que ela dá. Não, quando ela toca, o toque de fé dela extrai do Senhor o melhor que Ele tem, poder. E o texto diz que instantaneamente aquela mulher foi curada. 12 anos de luta, 12 anos de choro, 12 anos de tristeza, 12 anos de humilhação, uma década inteira vivendo afastada, e a partir de um toque em Jesus a sua vida foi transformada. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz é dizer, Ele para, e no meio da multidão Ele diz, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu poder, esse toque não é normal. Percebam, uma multidão estava tocando em Jesus. E por que os demais não receberam poder? Porque essa mulher foi a fonte que extraiu o poder de Jesus. Porque é possível estar no mesmo ambiente e tocar apenas por tocar. É possível estar no mesmo ambiente que Jesus e apenas estar, mas não ter aquilo que conecta, aquilo que extrai do Senhor. E o que é que conecta, o que é que extrai poder do Senhor? A fé. Quando ela toca pela fé, aquilo que ela precisava, que estava contido nele, instantaneamente o dunamis dele entra nela, o poder que estava nele passa para ela, e aí Jesus então para e diz, alguém me tocou. Os discípulos vão dizer, Senhor, a multidão te aperta, todo mundo te toca, como o Senhor pergunta quem te tocou? E aí ele vai dizer, alguém me tocou, como quem diz, alguém me tocou diferente. Não foi apenas um toque de contato físico, esse toque foi pelo Espírito. E é o mesmo toque que hoje nós podemos fazer em Jesus. Não dá mais para tocar fisicamente, Ele não está aqui fisicamente. Mas Ele disse, aonde vocês se reunirem, 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Esse Jesus que prometeu lá atrás e que curou essa mulher lá atrás, é o mesmo Jesus que hoje está aqui no meio dessa reunião. Ele disse no meio, Ele não disse num canto. Ele não disse em um ambiente separado, façam uma fila. Não, Ele disse, se vocês se reunirem, eu venho e me transformo no centro da reunião. A estrela da reunião é o Senhor e Ele está aqui. O astro principal que pode mudar a nossa história é Jesus. E Ele é fiel, e Ele disse, eu serei o centro, eu estou no meio de vocês. E agora, sabendo que esse Jesus, esse que curou essa mulher, esse que andou sobre as águas, esse que disse Lázaro vem para fora, esse que passou por Jericó, que curou leprosos, esse mesmo Jesus, não é outro, é o mesmo. Sabendo que esse Jesus está aqui, como sair daqui inerte? Como desperdiçar uma oportunidade de tocar nele, gente, e ser transformado para sempre? Um dom, uma habilidade, uma cura, um destrave mental, algo poderoso pode acontecer, e aquele que pode realizar está aqui no nosso meio, disponível. E agora, para que isso aconteça, não precisa um grande discurso, não precisa uma grande retórica, é apenas um toque. E essa mulher ensinou como é que a gente toca em Jesus e a nossa vida é transformada. Ela ensinou que não é o toque da força, não é o toque que o obriga, dizendo, olha, eu fiz, agora eu mereço, o Senhor faz algo. Não, é um toque silencioso, é um toque sem palavras, é o toque da fé. O que tocou em Jesus da parte daquela mulher não foi a sua mão, foi a sua fé. E quando alguém toca em Jesus pela fé, Jesus, Ele mesmo declarou, ninguém que vem a mim, eu lançarei fora. Nós estamos nessa sala, e essa é a resposta.
de que nós já viemos até Ele. Você podia estar em casa nesse dia frio, você podia estar fazendo outras coisas, mas pela fé em Jesus você decidiu: olha, eu vou entrar. Pelo convite do Espírito Santo, que não foi um convite de homens, foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui. Então pela fé nós já estamos crendo nele e Ele está presente. Então agora é o momento de cada um de nós exercitar a sua porção de fé, porque a palavra do Senhor diz isso: a cada um de nós foi dada uma porção de fé. A porção de fé não é para ser comparada, a porção de fé que cada um de nós recebeu é suficiente, é a porção ideal para que nós possamos viver a plenitude dos sonhos de Deus, os sonhos dele para nós aqui nessa terra. Pela fé eu vejo homens e mulheres que vão começar a voar alto na sua fé e começar a acreditar em coisas que antigamente acreditavam, mas passaram por tanta luta e tanta prova que já não criam mais. Essa é a noite de voltar a crer com toda a confiança e toda a esperança. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a noite de nós deixarmos de lado todo tipo de melindre, porque muitas vezes a gente pede ajuda humana, um toque, bate em portas que se fecham. Agora Jesus não, Ele nunca se fecha. Ele um dia encontrou uma outra mulher, uma samaritana, e Ele declarou: mulher, se você conhecesse quem é que fala contigo e te pede de beber, tu lhe pedirias água e Ele lhe daria da água da vida. E dentro de ti passaria a jorrar uma fonte para a vida eterna. O Senhor começar a dar a nós uma fé que vai para além dessa vida natural. O Senhor te levar a um lugar de confiança, aonde muitas vezes não são os outros que não creem. O maior desafio é você crer que Deus pode fazer com você. Certa vez Jesus sobe uma montanha, lá Ele se transfigura. Ele se mostra por um momento como Ele é na eternidade. Os seus olhos, os seus cabelos, a sua roupa começa a brilhar. Os seus olhos brilham como chamas de fogo. Uma nuvem de glória desce naquele lugar. Moisés e Elias aparecem. Os discípulos estão ali. Aqueles homens estão vendo Elias e Moisés falando com Jesus. Uma nuvem desce e da nuvem vem uma palavra. E a palavra que vem da nuvem é: esse é o meu filho, a ele vocês devem ouvir. Não ouça a sua mente que diz você não pode. Não ouça o seu coração que diz você não é capaz. Não ouça os homens que dizem não vale. Não, ouça hoje a voz de Jesus. Nele tudo é possível. Se Deus permitir, se a guerra não acontecer, se o Irã não atacar, se os drones não chegarem, daqui a alguns dias nós vamos estar em Israel, em Jerusalém. E se Deus permitir, eu estiver vivo até lá e Deus me conservar com emoções equilibradas para voltar, eu vou estar lá nas margens do Mar da Galileia. E aí eu vou ver com os meus olhos o lugar da passagem que mudou a minha história. O dia em que existia um homem falido, quebrado, cansado, uma noite inteira pescando e não pegou nada, humilhado na praia. E nessa mesma praia, a alguns metros de distância, vem caminhando o Rei da Glória. Ele não sabe o que vai acontecer. O ser humano, Pedro, está ali apenas lavando as redes. E enquanto ele lava as redes, aquele que vai mudar a sua história vem se aproximando. Os dois já estão conectados, porque a areia que toca nos pés de Pedro é a areia da mesma praia que toca nos pés de Jesus. Você já está no mesmo ambiente que o Senhor está. Ele está aqui, o Rei da Glória está aqui. Você já está conectado com Ele pela ambiência. Ei, o Rei da Glória está aqui, Ele é real. Só que antes de acontecer o grande milagre, tem um encontro. Jesus se aproxima, uma multidão está na praia, e então Jesus olha para Pedro,
e diz: deixa eu pregar no teu barco, afasta o teu barco um pouco da areia, afasta o teu barco um pouquinho da praia. E Pedro então aceita, e Jesus entra no barco e começa a pregar. O barco representa a nossa vida, o barco representa a nossa história, o barco representa tudo que nós podemos carregar na nossa existência. E naquele dia, aquele barco estava vazio. Quem sabe o seu coração durante muito tempo ficou assim, vazio. Vazio de fé, vazio de expectativa, vazio. Deu errado tantas vezes. Só que naquele dia, aquele barco vazio tinha algo que iria mudar a sua história. E o que ia mudar é que Jesus, o Rei da Glória, já estava dentro do barco. O barco ainda está vazio, mas o Rei da Glória está dentro do barco. A porta de emprego ainda não se abriu, mas ei, o Rei da Glória já está contigo. A cura ainda não aconteceu, mas Jesus já entrou na tua vida, no teu coração. Ei, é questão de tempo. E aí o Senhor diz: ei, afasta o barco um pouquinho da terra. É o que o Senhor está pedindo para mim e para você agora. Um barco não foi feito para viver na terra. Um barco foi feito para navegar, foi feito para estar em contato com as águas. Um barco na areia fica adernado. Um barco na areia fica desequilibrado. Você já viu um barco na areia sem escora? Perceba que ele sempre pende para um lado, ou seja, é uma vida desequilibrada. É uma vida que um lado recebe luz, mas o outro fica recebendo muita carga. Agora, quando o barco vai para a água, esse desequilíbrio desaparece. Ele volta para o centro. Na água o barco fica leve. Na terra precisa de uma multidão para empurrar, para puxar, é uma tragédia. Agora na água onde ele foi projetado, até uma criança move um barco dentro d'água. E o Senhor está dizendo: eu estou te levando hoje de novo a essas águas. A tua vida vai voltar a ser leve para a glória de Deus. Eu estou na introdução da introdução dos 7 aspectos que eu só falei um. Se você puder, venha no domingo, se Deus me der graça, a gente vai seguir. Mas por hoje, eu creio que o Senhor já colocou em nós uma porção de fé para dizer: Senhor, faz em mim. Senhor, faz comigo, faz comigo, faz comigo, Senhor. Até aqui eu não conseguia mais crer, mas hoje eu fui inundado por uma doideira chamada fé, que eu estou bem acreditando que agora vai dar certo. Até então foram portas fechadas, até então foram trancas que me impediam de avançar, mas hoje eu não sei bem porquê, mas eu estou crendo. Se você é um desses que está crendo no impossível de Deus, coloque de pé em nome de Jesus.